Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar do BSI Brasil. Eu sou o Bruno, responsável pelo marketing do BSI e vou acompanhar vocês no dia de hoje. Junto comigo, o nosso diretor de vendas, Leonardo Fernandes, que fará a condução do tema principal. Antes de nós iniciarmos, eu queria repassar alguns detalhes técnicos com vocês, que vão ser importantes para a apresentação de hoje. O primeiro é, caso alguém tenha algum problema com o áudio, basta recarregar a página utilizando aí o F5 do teclado, ou sair e entrar de novo na apresentação utilizando o mesmo e-mail de confirmação que vocês utilizaram para acessar e o problema será resolvido. Ok? Além disso, existe uma área de chat aí ao lado esquerdo, canto inferior esquerdo da tela de vocês. Vocês podem utilizar essa área para nos enviar dúvidas durante a apresentação. Inclusive já temos algumas dúvidas aqui, elas serão respondidas na medida do possível dentro do... serão respondidas na medida do possível durante a apresentação. Caso contrário, caso não seja possível, elas serão compiladas e enviadas a vocês posteriormente. Ok? Este webinar está sendo gravado e vai estar disponível nas nossas redes sociais em breve, então aproveitem para seguir nosso Facebook, curtir nossa página no Instagram. A apresentação ela será compartilhada através destes canais. Durante a apresentação eu vou enviar os links para que vocês possam seguir nossos canais nas redes sociais. Ok? Essa vai ser a única maneira de compartilhamento da apresentação. Então, sem tomar mais tempo da apresentação, vou passar já a palavra para o Léo, que vai fazer aí a condução do nosso webinar sobre a migração para ISO 45001. Léo. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Em nome do BSI, eu gostaria de agradecer a participação de todos e aí a disponibilidade de tempo para a gente poder fazer uma apresentação sobre o processo de migração do BSI em relação a ISO 45001. Deixa eu passar para vocês a agenda, fazer uma rápida apresentação corporativa do BSI, para quem não conhece o BSI, né? E falar um pouquinho dos impactos da gestão de saúde e segurança ocupacional, as principais mudanças, o link da 45000 com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a experiência que nós temos das empresas que já fizeram a migração, e aí efetivamente a gente conversar sobre a migração, tá? Para começar aqui, eu tenho duas questões antes de fazer a parte corporativa aqui. O Matheus Queiroz está perguntando como as reformas das NRs podem impactar ou afetar na ISO 45000, né? É um assunto que está aí muito em destaque, né? O governo vem fazendo algumas modernizações das NRs. O que acontece, Matheus, é que a ISO 45000 preconiza que você atenda a requisitos legais. Então, se você tiver uma NR aplicável à sua atividade, ela vai ter que ser atendida na versão mais atual. Então, o impacto é esse, ou seja, fazer adaptação para a legislação que você tem aí vigente, tá? O Julien fez uma pergunta em relação a como é que é estabelecida a matriz de criticidade de perigos e riscos, né? Então, naquela parte nossa de avaliação de riscos e perigos ocupacionais. Se é realizada a multiplicação entre gravidade, probabilidade e a frequência. O que o Julien está comentando, basicamente, ele está falando sobre a avaliação de risco através do GUT, gravidade, urgência, tendência. Julien, na verdade, a norma não preconiza nenhuma ferramenta específica de análise de criticidade. A empresa que deve definir essa análise de criticidade, a ferramenta que vai utilizar, a depender dos seus riscos e perigos. O que precisa ser levantado, basicamente, quais são os riscos e perigos, e depois você utilizar qualquer ferramenta em relação à gestão de riscos, tá ok? Eu vou dar sequência, está entrando algumas outras questões aqui, mas para a gente não perder o horário aí da nossa apresentação. Eu vou respondendo no decorrer. Então, comentar um pouquinho para vocês do BSI. Muita gente pergunta o que é o BSI. O BSI é a sigla de Business Standard Institution. Ou seja,
é uma empresa de normatização britânica, né? Foi criada em 1901 para apoiar a Inglaterra na Revolução Industrial, para apoiar a Inglaterra e o Reino Unido na parte de padronização, né? A primeira norma que foi criada pelo BSI foi a norma para definir o padrão de bitola de tiro de trem, né? Ou seja, é um problema que a gente sofre hoje aqui no Brasil, que as nossas linhas férreas não têm o mesmo padrão. Então, isso foi criado em 1901. Foi um pool de engenheiros para poder ajudar a Inglaterra a ter padronizações e conseguir aí se desenvolver na Revolução Industrial. Tá? O BSI é uma empresa voltada sempre na resiliência organizacional, ou seja, em apoiar as empresas para que elas consigam ser resilientes durante a sua jornada. Então, nós somos criados aí para o bem público e para melhorar, padronizar e simplificar toda a parte do sistema de negócio. Foi criado pela indústria para apoiar a indústria. O BSI não pode ter capital aberto, todo o lucro do BSI é reinvestido na própria organização e com isso a gente consegue manter um alto padrão de qualidade dos serviços entregues, ou seja, qualificação e requalificação de auditores, instrutores e consultores, né? E sempre, né, o BSI, essa chancela do Royal Charter, é uma chancela do governo britânico, onde existem vários requisitos da parte de compliance, né, e toda a parte de credibilidade. O serviço que o BSI vende é um serviço independente, com credibilidade e altamente técnico. Essa é a nossa missão. E a gente continua inovando, tá? Então, hoje o BSI encabeça aí comitês importantes na parte de segurança de dispositivos médicos, a parte de construção sustentáveis, que é o BIM, toda a parte de questões de proteção de dados pessoais, então o NIST, o GDPR, que é dos Estados Unidos, e algumas legislações locais, bem como também toda a parte de ética na parte de inteligência artificial. O BSI continua se desenvolvendo e se alinhando conforme o mercado demanda. Para vocês conhecerem um pouquinho do BSI, de ponta a ponta, o BSI desenvolve normas, é o órgão normatizador britânico. A gente tem aí, em média, o desenvolvimento de 3.100 publicações que podem ser normas, podem ser boletins técnicos por ano, relacionado à indústria e serviços. A gente tem o compartilhamento dessas normas, então a gente tem em torno de 63 mil normas e publicações técnicas aí no nosso acervo. Para vocês terem uma noção, a ISO ela tem cerca de 20 a 22 mil normas publicadas, o BSI tem um acervo de mais de 63 mil normas, incluindo as normas da ISO, claro. Tá? A gente tem toda a parte de treinamento. No último ano nós tivemos em torno de 212 mil pessoas treinadas no mundo, né? A gente tem a parte de avaliação de auditoria, onde no ano passado a gente entregou cerca de 232 mil dias de auditoria e mais ou menos 15 mil certificações de produtos, né? Temos uma parte de consultoria muito focada em saúde, segurança e meio ambiente, na parte toda de cyber security, também na parte de avaliação de fornecedores. Lembrando que o BSI não presta nenhum tipo de consultoria de implementação de normas. A gente sempre trabalha com questões mais específicas relacionadas a meio ambiente, saúde e segurança, porque a gente tem que manter sempre a nossa independência. E a gente tem aí cerca de 86 mil clientes espalhados pelo mundo. Então, isso aí dá um bom overview de o que é o BSI. Aqui um resumo para vocês. A gente tem cerca de 4.600 colaboradores e cerca de 12.200 experts. São esses experts que trabalham na elaboração de normas. Tá? E aqui um overview do que a gente tinha comentado no slide passado. Tá? Nosso faturamento está em torno de 500 milhões de libras por ano e com um plano estratégico de um crescimento bem intenso para os próximos anos. Aqui nós somos divididos em 3 hubs, então
Nós no Brasil respondemos para o Hub das Américas. Então, nas Américas, 50% das maiores empresas britânicas, ou americanas, perdão, listadas no Fortune 500 são clientes do BSI, né? Na Inglaterra, das 100 maiores empresas do Reino Unido, 84% são clientes do BSI, e lá na Ásia, 81% são clientes do BSI, ou seja, a gente tem uma participação global muito interessante. E para vocês verem como essa questão de normas é importante para a gente, todas as normas que hoje se tem de gestão, as mais importantes, vieram numa norma do BSI. Toda vez que vocês verem uma norma chamada BS, Business Standard, é uma norma do BSI. Então, por exemplo, a ISO 9000, a BS 5750 foi a primeira norma de gestão de qualidade, criada 8 anos antes da primeira ISO 9000 e foi a base completa para isso. E quando a gente comenta de saúde e segurança ocupacional, o BSI criou a BS 8896, que foi a base para a OSAS, a BS OSAS 18001, e a 45.000. Nós trabalhamos efetivamente nos comitês técnicos dessas normas. Então, sempre há um funcionário do BSI trabalhando nos comitês da ISO. Aqui um overview, o BSI é líder mundial em sistemas de gestão de segurança ocupacional. Então, em 96 a gente criou a norma, né, um guia para a saúde e segurança. A gente liderou o grupo que desenvolveu a OSAS, né? Depois, em 2007, a gente tornou a OSAS uma norma britânica, ou seja, virou uma BS OSAS. Em 2013, a gente liderou o Comitê de Desenvolvimento da norma. Houve alguns atrasos na elaboração da norma, porque alguns países onde se existe grande produção não concordavam com algumas questões técnicas, mas aí sim, em 2018, a gente teve a publicação da norma, e o BSI se tornou aí secretário do Comitê da parte de Saúde e Segurança. Ou seja, nós detemos o know-how e informação atualizada do que a norma está pedindo, como ela deve ser aplicada. Tá? Para falar um pouquinho para vocês do impacto do sistema de gestão, o BSI publica anualmente um relatório onde nós verificamos quais são as principais causas de interrupção de atividade ou problemas que a indústria tenha. Tá? Então, só para dar um overview para vocês e internamente vocês puderem passar isso dentro da organização de vocês, qual é o impacto hoje de saúde e segurança. O último relatório das mudanças significativas de interrupções, ele está datado do 2018. Então, comparando com 2017, nós tivemos um salto muito grande, está até em destaque. Então, a parte de saúde, segurança e incidentes, ela subiu 10 posições no ranking de maior impacto, junto com isso a parte de qualidade. Então, foram os dois que subiram mais posições, e lógico, né, a gente tem aí também a parte do câmbio, mas a parte de saúde e segurança, que não era uma coisa tão impactante, ela hoje é significativa. E só para vocês terem uma noção em valores, aqui toda a parte de incidentes, saúde e segurança representaram aí em 2018 cerca de 1,2 bilhões de dólares. Né? Então verifiquem que os demais causas de interrupção não tiveram impacto tão grande. E esses incidentes e acidentes ajudam o número 2, que é a parte de reputação. Né? Então, quando se há um acidente ou alguma coisa relacionada, a imagem da empresa é colocada em xeque. Então, isso que a gente comenta que é um valor intangível. Né? Algumas marcas, né, não vale a pena eu citar aqui por questões de ética, mas são de domínio público, tem a sua marca vinculada a trabalho escravo, a não atendimento de horas mínimas de trabalho, a não pagamento de direitos trabalhistas e por aí vai. E isso o impacto é muito grande nas organizações. Tá? Então, algumas questões se você tem uma questão de saúde e segurança precária, o que você tem de consequência adicional? Como eu comentei anteriormente, o dano à reputação da marca,
a má retenção de talentos e recrutamento, né? Ou seja, ninguém quer trabalhar num ambiente seguro, ninguém quer trabalhar num ambiente onde não se preconize o bom ambiente, a segurança do ambiente para o trabalhador. Trabalhando em condição insegura, a gente tem baixa produtividade, a gente tem o alto absenteísmo, ou seja, o grande número de faltas. A nossa imagem de uma empresa que trabalha em condições precárias pode dar perda de contrato ou perder licitações ou não entrar em licitações. Tem toda a parte de responsabilidade legal e, claro, né, os prêmios de seguro são elevadíssimos para uma empresa que não detém um sistema de gestão, que não detém uma certificação, né? Então, aqui eu estou bem tranquilo para comentar isso com vocês, porque entendo que a grande maioria de vocês trabalha na área, trabalha no sistema de gestão, mas é importante internalizar isso dentro da organização, porque muitas vezes o pessoal de saúde e segurança ocupacional é visto como custo, né? Enquanto não acontece acidente, a empresa entende que é tudo custo, mas na verdade o trabalho de vocês é sempre trabalhar de forma preventiva, tá? Então aqui eu estou demonstrando para vocês um cenário aí bem interessante que está sendo internalizado dentro das organizações. Posto isso, a gente vai entrar na ISO 45000, né? Com as principais alterações e os principais pontos, tá? Então, a ABS 18001 está morta, né? Ela teve o seu propósito, né? Então ela durou aí bastante tempo, de 1991 a 2018, né? Ela foi retirada em março, né? As publicações retiradas não têm mais status de norma britânica, né? O BSI, no entanto, né, por ter direito autoral também, mantém e protege esse conteúdo, né? Até para a gente poder fazer pesquisa, comparativos e por aí vai, né? E a gente, dentro da nossa parte de comércio de normas, tem isso disponível. O que é a 45000, né? A 45000 é um novo sistema de gestão ISO, né? Ou seja, um sistema global para a parte de gestão de saúde e segurança. Ele foi basicamente criado para atender toda a questão global, né? O que acontecia na parte da OSAS é que muitos segmentos, muitos setores e muitos países não implementavam a OSAS, por não ser uma norma ISO, né? Com o advento da publicação da ISO 9001 e da 14001-2015, se fez necessário ter uma norma de saúde e segurança que pudesse fazer um alinhamento, que pudesse trabalhar de forma integrada, para não ser uma norma à parte, ou seja, eu vou cuidar de meio ambiente e de qualidade e depois eu vou, à parte, cuidar da parte de saúde e segurança ocupacional. É claro, e eu vou mostrar um pouco mais à frente, que a 45000 tem requisitos específicos da 45000 que não são aplicáveis, por exemplo, em qualidade e meio ambiente. Mas grande parte da norma, assim como na 9 e na 14, são similares, tá? E ela é focada basicamente em prevenção proativa de qualquer lesão e problema de saúde e sempre trabalhando o quê? Num ambiente seguro e saudável, tá? Então esse é o principal foco da norma. Aqui do lado tem um white paper que está disponível, né, nos nossos websites, falando um pouquinho sobre os requerimentos de um guia geral, tá? O desenvolvimento da norma, né, o que os especialistas consideram, né? Que os princípios básicos da OSAS, então teve algumas questões em relação a essas mudanças de OSAS, ela basicamente foi feita a manutenção de alguns e o aprimoramento de outros. Então, critérios que não estavam bem definidos foram agora amplamente definidos e estão mais claros, né? A necessidade de você fornecer locais de trabalho seguros e saudáveis, tá? Esse é um conceito bem interessante, né? Não basta eu ter uma parte de equipamentos de proteção coletivos, né? Equipamento de proteção individual e eu não ter um ambiente saudável, né? Boa parte dos acidentes de trabalho acontecem gerados por estresse no ambiente de trabalho. O funcionário pode estar treinado, posso ter equipamento de proteção coletiva, posso ter equipamento de proteção individual, mas se o ambiente não é saudável, se o ambiente é um ambiente desgastante, se eu não faço um job rotation, o índice de acidente é muito grande, né? Além disso, como eu falei para vocês, o foco na prevenção,
né? E a aplicabilidade em ambientes de organização cada vez mais complexos, né? Então, cada vez se tem mais requerimentos, cada vez se tem mais processos, mais maquinários, mais tecnologias novas, né? Então, no passado era muito comum você ter um operador de uma máquina e esse cara detinha o know-how dessa máquina, ou seja, conhecia essa máquina e com certeza o risco dele ter um acidente era muito baixo, porque ele conhecia, mas hoje a tecnologia é galopante, então podem ser instalados equipamentos novos, podem ser ter novas tecnologias, né? E com isso precisa ter uma norma que dê o apoio para essas mudanças, para manter o quê? O ambiente seguro. Como eu falei também, fiz um spoiler antes, a gente tem aí a possibilidade de integração com outros sistemas ISO e ela está totalmente alinhada com a estrutura de alto nível da ISO, né? Então, não está aqui nessa apresentação, mas eu já comentei em outros webinars, as normas a partir da versão 2015 da 9.000 e da 14.000 seguem uma estrutura do anexo SL, uma estrutura de alto nível, ou seja, ela tem todas as normas de gestão publicadas a partir de 2015, ela tem a mesma estrutura, o que facilita em muito a integração. Um outro ponto, ela é aplicável a clientes globais, clientes locais, de todos os setores, todos os tamanhos. Então, não há nenhuma restrição de se implementar a ISO 45000, seja para serviço ou seja para parte de produto ou fabricação. Tá? E aqui, gente, esse slide está um pouquinho miudinho, mas eu conto para vocês aqui. A estrutura de alto nível que eu comentei com vocês é a mesma, então nós temos a norma com o capítulo 1, 2 e 3, que é a parte de escopo, a parte de vocabulário, similar ao que é preconizado nas versões 2015, da 9 e da 14, e a gente tem a estrutura básica do nosso grande PDCA, né? O contexto de organização, a parte de liderança, a parte de planejamento, a parte de suporte, operação, avaliação de desempenho e melhoria. E nessas cores vocês conseguem verificar o seguinte, o que está em vermelho, né, é uma particularidade da 45000, então, lá no capítulo 4, além da compreensão e necessidade das partes interessadas, está externado a expectativa dos trabalhadores e de outras partes interessadas, ou seja, sindicatos e por aí vai. Então, é necessário, para entender o contexto da minha organização, saber quais são as expectativas dos trabalhadores, para transformar isso em requisitos, tá ok? Além disso, na parte de liderança, existe a necessidade de ter participação e consulta dos colaboradores. Isso é muito importante, tá? No planejamento, basicamente são os dois quadradinhos em cinza, o quadradinho em laranja, ele basicamente, ou laranja, ou CAC, enfim, ele basicamente é específico para a ISO 9000, que é a parte de mudanças. O item 7 é totalmente alinhado com a 9 e com a 14, tá? Que é a parte de suporte, né? O item 8, a aplicabilidade dele, basicamente fala em relação a compras, contratados e terceirização. O grande calcanhar de Aquiles de toda a parte de saúde e segurança ocupacional, né? É muito comum em grandes organizações, em grandes indústrias, se ter a famosa parada anual para manutenção, onde um grande volume de colaboradores de terceiras vai trabalhar dentro do seu site. E aí a gente tem um número muito grande de acidentes. Em verde abaixo, ele se aplica tanto a 14.000 quanto a 45.000, e foi um item que está mais detalhado, né? Preparação e resposta às emergências. Né? Então, gente, não basta você colocar um cronograma de fazer um simulado de emergência, né? E mostrar isso numa auditoria. Na verdade, tem que ser analisado o resultado daquele simulado. Então, o que deu certo, o que deu errado, né? É muito comum o pessoal no simulado sair falando no celular, de sapato alto, retocando maquiagem, nada contra as mulheres, os homens também lá acessando o seu WhatsApp. E não, na verdade aquilo é um simulado. Então tem que ser analisado o tempo que a gente tinha, os pontos de encontro e assim por diante. E quando esse requisito está mais especificado, e quando você tem efetivamente uma emergência, tá?
você tem que ter ações de mitigação e depois fazer a investigação correta do que ocorreu. Tá? Na parte de avaliação de desempenho, só está agregado a questão de você avaliar o desempenho no que tange a parte de saúde e segurança ocupacional, auditoria interna e a parte de análise crítica pela alta direção, né? E a não conformidade e ação corretiva incluir a parte de incidente. Esse é o foco preventivo que nós temos hoje dentro da ISO 45000. Então, quando eu analiso contexto de organização, né, onde eu levanto meus riscos e oportunidades, eu vou ter condição de trabalhar de forma preventiva. Tá? Antes de dar continuidade, tem duas perguntas. Gostaria de saber as questões de implementação do plano geral de riscos e que iria ser gerenciado dentro das premissas da ISO 45000. Roberto, é uma questão muito específica. Na verdade, você precisa levantar todos os seus riscos e perigos ocupacionais, levantar toda a legislação aplicável e aí sim determinar a sua análise de risco para tomar as decisões e montar o seu plano de gestão de risco. Eu não tenho como detalhar aqui muito esse ponto, tá? A Rebeca pergunta se na planilha de riscos e perigos inclui as oportunidades prevendo medidas de controle, conforme a norma preconiza, eliminação, substituição, engenharia, né? Engenharia. Dessa forma, eu atendo a norma, uma vez que eu analiso todas as oportunidades das dados e críticas. Olha só, isso também é um ponto, Rebeca, muito específico, mas eu vou te dar um overview, tá? Eu vou te dar um overview. A gente tem, basicamente, que ter levantados os riscos e controlados os riscos, porque a gente tem uma norma totalmente preventiva, tá? A grande mudança para OSAS, e alinhado com o anexo SL, e alinhado que é preconizado na ISO 9000 e 45000, você deve levantar oportunidades. Então, os riscos devem ser minimizados ou mitigados, tá? E avaliados a sua criticidade, conforme eu já respondi anteriormente, tá? E, além disso, as oportunidades devem ser potencializadas. Essa não é uma norma somente para eu controlar riscos e ter um lugar mais seguro. Eu tenho que identificar oportunidades que eu possa trabalhar, tá ok? O Walter está com uma dúvida em relação a onde se fala o que precisa ter participação do colaborador, como é que eu poderia explorar um pouco mais esse item, né? Então, na verdade, o sistema de gestão, ele não é um sistema democrático, né? Ele não vem da base da empresa, do povo para o povo, né? Ele tem que ter o compromisso da alta direção. E no delineamento do sistema de gestão pela alta direção, já olhando o capítulo 4, tá, Walter? A gente tem que levantar as expectativas dos trabalhadores e a gente precisa ter o quê? A participação e consulta de partes interessadas relevantes. A primeira parte interessada relevante são os trabalhadores. Depois eu posso ter sindicatos, eu posso ter setores. Então, basicamente, Walter, é você ter esses dados levantados. Não significa, em hipótese nenhuma, que nós vamos atender 100% do que os trabalhadores pediram. O que não pode ocorrer numa definição do seu sistema de gestão de saúde e segurança, conforme a 45000, é que você não levantou ou não conhece as expectativas dos trabalhadores e o que os trabalhadores gostariam de ter o peito deles no sistema. Cabe a você, como organização, pegar as expectativas e determinar isso em requisitos. E justificar porque você não levou em consideração algum item específico. Tá ok? Vamos lá, gente. Por que a ISO 45000, né? Então, aqui novamente para internalizar para vocês, né? Proteger e aprimorar o seu ativo mais importante, né? Que são as pessoas, né? Sem pessoas não há negócio, né? Isso é muito difícil abrir a cabeça dos gestores para isso, né? Nós, por exemplo, trabalhamos numa empresa 100% de serviço, né? O BSI, o bem tangível do BSI é recurso humano, né? Então, a gente precisa proteger, aprimorar, tornar o ambiente mais agradável possível, ter um bem-estar, ter a compensação, por quê? Eu vou ter uma alta performance, né? Então, eu tenho que
fazer isso. Isso também vale para produto. Não adianta ter um maquinário muito bom se quem está fazendo o setup da máquina está desmotivado ou está numa condição insegura. Tá? A principal, demonstrar a sua responsabilidade com um ambiente de trabalho seguro, saudável e sustentável. Tá? O BSI está dentro de um critério também das melhores empresas para se trabalhar. A Viviane do Recursos Humanos está aqui com a gente participando. Como é que é o nome do nosso... Glassdoor, das empresas para melhor trabalhar, né? A gente participa do índice britânico, que é chamado Glassdoor, onde a gente tem várias ações trabalhando internamente o nosso público interno, nossos colaboradores, para ter esse ambiente mais saudável e sustentável. Importantíssimo, né? A parte de conformidade legal. Então, teve uma primeira pergunta, em relação à mudança da NR. Então, mudou a NR, você tem que trabalhar na NR mais atual. Então, também a ISO 45000 te proporciona você ter conformidade legal. Tá? E aqui alguns objetivos da ISO 45000 macros. Tá? Então, novamente, a gente está aqui num loop, mas para reforçar exatamente isso, até para vocês poderem fazer as vendas internas do seu sistema de gestão. Então, ter um ambiente saudável e seguro, prevenir todo tipo de lesão relacionada ao trabalho e problemas de saúde, né? Gerenciar os riscos, melhorar o desempenho e dar suporte à conformidade legal, ou seja, estar dentro do compliance, e fornecer uma estrutura para gerenciar todo e qualquer risco de saúde e segurança ocupacional. Tá? Isso é muito importante. Os temas novos e aprimorados da 45000, né? Então, como eu comentei com vocês, ela segue a estrutura de alto nível, né? Então, a gente tem aí o contexto de organização, a liderança e cultura e consulta e participação. Então, voltando ao questionamento que a gente teve, a questão de consulta e participação, a gente precisa ter um canal de consulta, a gente precisa ter um canal aberto de consulta que eu estou comentando com vocês, específico agora falando dos trabalhadores, né? E também canais de participação, onde toda e qualquer opinião possa chegar à alta direção. Tá? Então, isso é muito importante dentro da parte do contexto da organização. Então, eu tenho que alinhar as minhas questões de saúde e segurança aos objetivos estratégicos. Então, eu sempre gosto de dar... quem já assistiu mais webinars que eu ministrei, tive a oportunidade de ministrar, eu sempre tento fazer esse link, né? Os indicadores estratégicos, todos têm que estar amarrados com os indicadores operacionais. Então, por exemplo, a minha organização quer aumentar o market share em algum segmento, quer aumentar a minha participação de mercado, né? Indicadores de saúde e segurança estão totalmente alinhados a isso, porque um requisito, por exemplo, para eu aumentar a minha participação de mercado é ter uma rapidez na entrega de produto, ou seja, o meu lead time, o meu tempo de preparação, o meu tempo de setup tem que ser rápido. Para isso, eu não posso ter um acidente de trabalho que vai parar a minha linha e por aí vai. Eu não posso ter um colaborador, um operador com alguma doença ocupacional que vai diminuir a produtividade dele. Então, há links entre o estratégico com saúde e segurança ocupacional. Gente, isso é muito importante vocês analisarem isso dentro das organizações de vocês. Né? Não há como você ter um objetivo estratégico desgarrado da sua política de saúde e segurança. Né? Dar mais destaque à parte de saúde e segurança ocupacional, está totalmente alinhado com o que eu falei acima. Se o meu objetivo estratégico, dentro dele, tem amarras em qualidade, meio ambiente e saúde e segurança, eu tenho mais destaque. E você tem o quê? Uma força de trabalho mais engajada, mais envolvida. Por isso que é importante sempre ter a consulta, a participação e o principal, que não está na norma, mas é da gestão, dar o feedback, porque sim e porque não. Isso é muito importante, porque aí você vai ter o pessoal mais engajado. Tá ok? O Mário colocou uma coisa específica do Banco Central. Mário, eu vou ter que procurar isso, eu não sou especialista nessa resolução que você citou, então depois eu vou buscar isso e a gente tenta se falar por e-mail. A Janaína está comentando, estou entendendo que deve ser não atender alguma questão de oportunidade ou de risco, se você consegue
ter a evidência nisso numa reunião de análise crítica ou no próprio levantamento. Na próprio levantamento, a depender da ferramenta de análise de risco que você utiliza, você pode ter uma análise de risco que o risco é muito baixo. Então, ali você já está justificando. Não, é lógico que é mandatório, quando você faz essa análise, ou qualquer revisão de um plano de gestão de risco, que a alta direção esteja de acordo. Tá? Então, nos dois casos aí, a gente pode fazer isso. Tá? Dando continuidade aqui, gente, a gente tem aqui dos temas aprimorados a parte do risco e oportunidades, né? A parte de eliminar os perigos, reduzir todos os riscos e trabalhar na saúde. Então aqui, que foi uma questão talvez que a Janaína mesmo, se eu não estou falhando, perguntou, você tem que achar oportunidades para ter um benefício geral da organização, não só trabalhar em mitigação de perigos e riscos que existem, criar essa cultura mais proativa. Então, por isso que, de novo, os canais de comunicação são imprescindíveis. E, de novo, gente, incidente tem que ser relatado. Tá? Então, quem tem dúvida do que é incidente, incidente é um quase acidente. Né? Então, por exemplo, eu estava trabalhando, descarregando um caminhão e a porta veio para cima de mim e eu consegui me desvencilhar. Né? Não sofri nada, só o susto. Isso tem que ser relatado. Né? Eu tenho que ter uma cultura proativa. Por quê? Tem que ser analisado por uma pessoa especializada em segurança do trabalho, se isso foi uma coisa pontual, se isso foi uma falha mecânica, se isso foi uma falha de procedimento. Por quê? Uma pessoa pode estar de costas, essa porta pode bater. Né? E a gente sabe que pela altura, né, são as lesões mais de maior impacto, que pegam o crânio. E muitas vezes você pode ter acidentes fatais. Tá? De novo, falando em oportunidades, além da cultura de prevenção, você tem que ter o quê? Um trabalho mais saudável e mais produtivo. Então, engajar esse pessoal. Tá ok? Para a gente fechar dos temas aprimorados, a gente tem a parte de gestão de mudanças, a parte de suprimentos e melhora de desempenho. Então, tudo que vai tornar a organização mais ágil, trabalhando com segurança, tudo que vai proteger a reputação e a marca na cadeia de suprimento mais robusta, ou seja, se você tem gestão sobre a sua cadeia de fornecedores, você não vai poder comprar, você não pode ter dentro do seu muro todas as condições seguras e está comprando de uma empresa onde tem potencial risco. Né? Além de você ter a sua coparticipação nisso, né? Você pode ter a sua marca relacionada com um fornecedor com um problema. Tá? E, de novo, né? As grandes marcas sabem bem o que é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu contratei uma transportadora, eu sou uma grande empresa química do Brasil, reconhecida internacionalmente. Quando o caminhão daquele transportadora, Leonardo S.A., capotar ou tiver um acidente, ele vai falar, é o caminhão da empresa química. Tá? Então é muito importante a gente trabalhar com isso. E por fim, a definição de trabalhador, a parte de processo e não de procedimento. A OSAS trazia uma carga muito grande do faz o que escreve, escreve o que faz. E, na verdade, tanto a ISO 9000 quanto a ISO 14000 já vem analisando o processo. Então, também, gente, não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa simples de você fazer. Então, você coloca o seu processo, faz lá um fluxograma de processos, e dentro das etapas do processo você vai ter atividades que têm potencial risco de qualidade, risco de meio ambiente e também risco de saúde e segurança. E para isso você levanta, analisa o risco e faz o controle operacional. Tá ok? E também fala de informação documentada. Então, dentro da mesma linha da 9.000 e da 14.000, né, não há tanta exigência de elaboração de documentos. A documentação deve ser aquela necessária, salvo quando preconizado ou mandatório pela norma, deve ser aquela documentação necessária para que você consiga fazer sua gestão. O auditor não pode pedir a você não tem o procedimento de como acessar o webinar aqui
do BSI, né? Ele precisa ter mais argumentos, né? Então, será que todo mundo sabe acessar? Será que o acessar já está na cultura, não tem risco? Então, isso que foi a maior flexibilização. Não estou falando para vocês que tem OSA implementado, rasgar todo o seu sistema de gestão e partir para o zero. Mas existe sim a possibilidade de você fazer algumas otimizações. Tá? Ter documento para atender a auditoria é muito chato. Você tem que ter documento para dar apoio, né, à tua gestão. Aquilo que salvo, como eu falei, mandatório pela norma, seja o que? Funcional. Tá? A gente sempre brinca quando faz alguma auditoria e chega lá no show de fábrica e aí o operador mostra aquela pasta com todos os procedimentos, a pasta, e o cara trabalha num ambiente com graxa tal. Não tem um dedo preto não tem uma marca de graxa, não tem nada na pasta, ou seja, ele nunca abriu aquilo, né? Então, a ideia de se ter procedimento, informação documentada, é que isso seja utilizado, tá? E além disso, ele tem o mesmo reconhecimento da ISO 9000 e da 14000, que você pode ter procedimentos visuais, somente com fotos, você pode ter procedimentos de e-mail digital, ou seja, tokens e por aí vai. Não necessariamente aquilo que a gente era acostumado a ver de ter lá aquela pastinha de procedimento, tá? Então, tudo flexível para que você mantenha um ambiente seguro e trabalhe em prevenção de acidentes e também trabalhe no desenvolvimento de oportunidades, tá ok? Deixa eu tomar um gole de água aqui para a gente falar um pouquinho também do alinhamento da ISO 45000 com os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a parte de bem-estar. Então, para quem não conhece, né, a ONU desenvolveu os CDGs, né, ou aqui a tradução, os ODS, são os grandes objetivos aí de desenvolvimento sustentável, né? Então, a 45000 ela está muito alinhada aí ao princípio 3 de você ter aí um ambiente seguro, né, e agradável para se trabalhar, e também ao princípio 8 para você ter oportunidade de desenvolvimento. Então, assim, muitas organizações fazem publicações anuais, né, de seus relatórios de sustentabilidade. E muitas organizações também têm compromissos com os ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, junto ao seu mercado. Né? Empresas que têm capital aberto têm compromissos. E a OSA, a ISO 45000, ela está alinhada com diversos requisitos aí dos ODS. Então, é mais uma vantagem você ter implementado ou fazer o upgrade ou fazer a migração para 45000, né? E além disso, né, a gente reconhece toda a importância, né, de saúde e segurança para ter aí o atendimento aí dos ODS, tá? Vamos lá. Grande Dayan Dest. Alguma norma de apoio e diretriz de implementação da 45000 já disponível? Eu vou falar, acho que um pouquinho mais à frente, Dayan. Está atrasado a publicação da 45003, que seria um guia, tá? Mas eu vou te falar o seguinte, que os grandes temas relacionados do anexo SL, ou seja, da estrutura de alto nível, todo o material de apoio da 9 e da 14000 versão 2015 apoia, sim, para ajudar na gestão, e a parte da OSAS também já te dá um belo de um apoio. É claro que ainda não saiu a 45003, salvo engano, é para 2021, está saindo um pouco tardio, mas eu acho que a ideia da 45003 é mais trabalhar em vanguarda, em estado da arte, né? Ou seja, aprimorar o sistema de gestão, mas basicamente a gente não tem isso ainda pronto, tá, Dayan? O Walter está perguntando quais são as evidências necessárias para homologar um fornecedor da cadeia de suprimentos, que resguarda a empresa que ele está cumprindo o sistema de gestão de qualidade. Tá? Aí são duas coisas um pouquinho diferentes, Walter, mas enfim, a avaliação de fornecedor, os critérios são definidos pela organização. Então, quando eu falo de ISO 45000, eu tenho que ter requisitos específicos para avaliar meu fornecedor no viés de saúde e segurança ocupacional. Eu posso ter
um simples evidência de ter um sistema de gestão, eu posso ter o envio de indicadores de desempenho de saúde e segurança, eu posso exigir uma certificação ISO 45000, eu posso ter uma empresa terceira que me faz a avaliação de saúde e segurança. Isso, Walter, vai depender de caso a caso. Mas, basicamente, é você ter uma evidência de qual é o padrão, qual é o risco que aquele fornecedor tem e como você faz o controle. Tá? Para a gente fechar esse ponto, né, a gente também tem toda a parte de promoção de saúde e bem-estar, né, e o bem-estar aqui dá duas vezes, a gente traduziu esse material. É o bem-estar e bem-estar, na verdade, é que você esteja bem, tanto no ambiente de trabalho quanto fora do ambiente de trabalho, que não esteja te impactando a sua vida, alguma questão. Como eu falei para você aí, Dayan, a ISO 45003 daria apoio para isso, né? Orientação sobre risco psicológico e bem-estar. E o BSI, como eu falei para vocês, tem experiência nisso, a gente está nesse Glassdoor e com várias ações aí relacionadas a recursos humanos. Passar para vocês, antes de a gente falar da migração, a experiência até agora de quem já migrou e de quem já implementou também e certificou a 45000, tá? Então, os nossos clientes na 45000, que tem em comum, eles estão envolvidos desde cedo para se atualizar. Todos tinham certificação BS OSI 18001, acreditada, né? Já possuíam bons níveis aí, bons sistemas de saúde e segurança e níveis de conformidade. Possuíam outras normas que davam apoio, qualidade, meio ambiente, a 27000 de segurança de dados, e entendem que é uma vantagem comercial com o novo padrão, né? Ou seja, uma facilidade maior aí de você integrar e poder também divulgar isso. Então, aqui alguns exemplos de cliente, os canais de comunicação melhoraram, né? O processo incentivou os funcionários a se aprimorar a parte de saúde e segurança, ou seja, de novo, a parte de participação e comunicação. Os funcionários receberam efetivamente a capacitação necessária. De novo, a comunicação da equipe, né, e o que a gente chama de multiplicador, ou de casquetear toda essa parte de conhecimento dentro da organização também foi aprimorada, né? Muito mais vontade de apresentar sugestões, ou seja, aí sim a gente tem um grande rol para desenvolver oportunidades, e todos tiveram a redução de taxa de incidentes. Ou seja, conseguiram, em vez de ficar apagando o fogo, ou seja, cuidando e tratando de ações corretivas de incidentes ou acidentes, consegue trabalhar um pouco mais em gestão. Tá? E aqui também os benefícios vistos pelos clientes, o local mais seguro e saudável, redução de lesões, engajamento, retenção, melhora do desempenho dos negócios, demonstrar a responsabilidade social alinhados com os ODS, a parte de imagem e reputação, ser resiliente, ou seja, ser uma empresa que vai conseguir, no decorrer dos anos, estar sustentável, ter a parte do cumprimento legal e ter uma vantagem competitiva. Tá? E aqui, alguns cases aqui que nós tivemos. Então, clientes nossos, a Samsung, né, ela tinha uma necessidade de aumentar a credibilidade junto aos clientes, né, cumprir um padrão legal de exigências globais de saúde e segurança. Por isso que eu comentei com vocês, a migração a criação da 45000 teve alguns problemas, porque alguns locais tinham problemas relacionados à legislação, mas se teve o quê? Com a ISO 45000 um padrão, né? Melhorar um sistema interno para ter essa visão que a empresa tem a segurança em primeiro lugar, ou seja, na dúvida pare, né? Não faça, acione alguém, né? E melhorar, né, toda a prática do setor de baterias, energias e suas filiadas. Essas eram as necessidades aí da Samsung, né? Os benefícios: fazer a integração com o que eles têm hoje de certificação conosco, que é a qualidade, meio ambiente e eficiência energética ISO 50001, e melhorar a resiliência, né? Excedeu toda a parte de expectativa do grupo Samsung de saúde e segurança, então, especificamente, os indicadores estão superiores à média das outras afiliadas, né? Aprimorou a marca e criou esse valor da segurança, e uma empresa global de alta tecnologia, ou seja, além de manter padrão de qualidade, consegue manter padrões
saúde e segurança, diminuiu a parte de riscos, ou seja, aí, aquela questão que foi comentada anteriormente, se identifica oportunidades e trabalha de forma preventiva. E o principal, diminuindo o risco de segurança dos subcontratados. E, além disso, criou essa cultura de segurança, né? Ou seja, os próprios funcionários trabalham fazendo a sua própria segurança, não simplesmente para atender regras da organização. Tá? E algumas dicas aqui: não confie exclusivamente na sua equipe de saúde e segurança para implementar isso, ou seja, a gente precisa ter cultura, né? A equipe de liderança precisa adotar o padrão, apoiá-lo e adotá-lo novamente, ou seja, tem que acreditar. Por isso que, quando se tem a participação dos trabalhadores, a definição de requisitos, eu preciso ter isso muito delineado na alta direção, porque é o exemplo. Se meu líder não faz isso, como é que eu vou fazer isso? Tá? Sempre reservar um tempo para envolver a força de trabalho. São eles que estão no chão de fábrica, são eles que estão fornecendo serviços e produtos, né? E quanto mais pessoas treinadas no padrão, mais fácil você vai ter integridade, né? Então você tem que ter equipes aí treinadas. Isso aí são dicas aí que nós temos. E aí, gente, para a gente chegar aí a questão da migração, tá? Eu vou passar para vocês uma pesquisa interativa, tá? E eu peço que vocês façam o preenchimento aqui. Se sua empresa já iniciou o processo de migração, se está revisando os novos processos, se estão buscando treinamento, se necessita de mais informações, se ainda não iniciou, se não tem OSA, se já estão certificados em 45.000 ou se estão em processo de certificação. Só para a gente entender mais ou menos o contexto aí, eu vou dar um minutinho aí para a gente poder finalizar. Vamos lá, mais 10 segundinhos aí, vamos votar. Só foi falar que ia fechar, começou aqui, não parar de entrar votação. Vamos lá, para a gente poder respeitar o tempo aqui. Então, aqui 26% estão revisando os processos, 6% estão buscando treinamento, 2% estão querendo mais informações, 30% não iniciou a implementação, outros não são certificados em OSAS, somente 2% são certificados e 4% estão em processo de certificação. Tá ok? Então vamos lá. Linha do tempo. Tá? Isso é importante vocês terem isso, a gente já comentou em outros webinars. Foi publicado em março a 45.000 e foi retirada formalmente a OSAS. O processo de migração, ele vai de março de 2018 a março de 2021, conforme toda a publicação de norma, onde você tem 3 anos para fazer a migração. A partir de 31 de março de 2021, nenhum certificado de OSAS terá mais validade. Então, se você tem alguma licitação que você ganhou por ter certificação de saúde e segurança e você tem a OSAS, ou você tem algum requisito de contrato com o seu cliente sobre isso, se você não fizer a migração, você vai perder essa credibilidade e atendimento a isso. Aqui a gente tem basicamente a jornada de migração, né? Então aqui eu não quero que vocês leiam aqui esse gráfico que está miudinho, mas basicamente que ano de 2020 é um ano chave para se fazer a migração, tá? Até para se ter tempo hábil de que seja feito o processo de revisão e aprovação do seu certificado até março de 2021. Tá? Para migrar era fácil. Tá? A maioria dos processos, para quem já tem a OSA, já está em vigor. A grande maioria, eu conheço pouquíssimas empresas que só tem uma certificação OSAS, basicamente todas têm pelo menos a ISO 9000, ou seja, já tem o aprimoramento da parte de liderança, cultura, consulta e riscos e compras também, né?
É importante sim, e dentro da nossa jornada, que eu vou mostrar agora à frente, é importante fazer um gap análise, até para ver se você está na direção correta e não perder recurso nem financeiro nem de tempo, e ter a parte de qualificação. Tá? A implementação. Então, a jornada que nós temos de migração, né, ela demanda o quê? A gente recomenda que os nossos clientes façam um gap análise. Tá? Então, que se passe dias na sua organização analisando o seu atual sistema OSAS 18001 versus aos requisitos da 45000, para que seja elaborado um relatório que você possa fazer um bom planejamento de como você vai trabalhar, né? Então, sabendo dos seus gaps, fazer a qualificação da sua equipe, né? Fazer os ajustes do gap análise, trabalhar em cima da conscientização interna, né? Que é o que a gente comentou lá de não confie só na sua equipe de saúde e segurança, fazer os ajustes finais e aí sim partir para a migração. Tá? Então, basicamente, em linhas gerais, a gente tem essa jornada que a gente está propondo para os nossos clientes. Então, a gente está emitindo um documento onde você tem possibilidade de optar por ter um gap, por ter a qualificação, né, tanto inicial quanto de conscientização interna, e depois fazer a migração propriamente dita. Aqui a gente tem um slide que mostra basicamente o que eu estava falando de forma um pouco mais detalhada. Então, gap análise, a parte toda de treinamento, que vai desde interpretação do requisito, a parte de auditoria interna, a parte de auditor líder, por aí vai. Vocês ajustarem a parte de implementação dos gaps que vocês tiveram, fazer a parte de conscientização, finalizar a implementação da norma. Aí sim pode voltar a ter, ou antecipar, ou fazer nessa hora a parte de treinamento de auditores internos, rodar uma auditoria interna, fazer uma análise crítica, aí sim está pronto para fazer pode ser feita uma pré-auditoria e fazer a avaliação de certificação. Então, em linhas gerais, a jornada eu gosto do slide anterior, vou voltar nele, que eu acho que ele está mais alinhado com o que a gente estava conversando. Você fazer um gap, você qualificar, fazer os ajustes desse gap, trabalhar na conscientização interna, e aí, nesse ajuste do gap, está o quê? Rodar uma análise crítica, rodar uma auditoria interna, proceder os ajustes finais e você está pronto para a migração. Tá ok? Como é que funciona a jornada? Tá? Então, existe sim uma carga adicional para a avaliação dos novos requisitos, e você pode realizar a migração numa auditoria especial, ou seja, você não vai esperar algum evento de auditoria nossa do BSI, seja de manutenção ou seja de recertificação. Você pode fazer uma auditoria especial, ou você pode fazer essa sua transição junto com uma auditoria de manutenção, ou durante a sua recertificação. O que a gente tem aqui de impacto relevante? Tá? A partir de março de 2020, mais precisamente o dia da mentira, 1º de abril de 2020, todas as auditorias conduzidas pelo BSI serão feitas na ISO 45000. Ou seja, é necessário que você trabalhe na sua jornada de migração, porque a gente vai conduzir todas as auditorias conforme a 45000. Tá? O que pode acontecer? Se você nessa auditoria não tiver no nível de prontidão adequado, você vai tomar uma não conformidade na 45000 de algum requisito, vai ter até 3 meses para resolver isso, e é mantido o seu certificado de OSAS, porque, como eu falei para vocês, o certificado, salvo alguma data de validade anterior, tem validade no máximo até 2021. Tá? Então é muito importante vocês, clientes do BSI, né, trabalharem para a gente poder planejar e agendar essa migração. Tá ok? E fechando aqui, gente, nós temos diversos materiais de apoio, que nós chamamos de white paper, no nosso website. São todos materiais gratuitos, só fazer o download lá. Depois, eu não sei se o Bruno mandou para vocês as redes sociais, o website, enfim, mas todos esses materiais estão lá.
E eu queria agradecer a participação de todos. Tem aqui 3 questões, deixa eu ver se eu consigo responder para a gente ser bem britânico, terminar aqui quase em cima do horário, né? A Amanda está perguntando, você considera que uma vez que estamos em processo de implementação da OSA, poderíamos requisitar a 45 mil ao invés da OSA? Sim, mandatoriamente sim, Amanda. Porque a partir de abril, né, o final de março de 2020, as auditorias já vão ser conduzidas. E se você fizer um processo hoje de OSAs, ele vai ter validade até março de 2021. Então você vai estar jogando dinheiro fora. Tá? O Mário pergunta, na maioria das vezes o mapeamento de processos para identificação e avaliação de riscos na área de RH, segurança, não participa. Por favor, poderia comentar? É mandatório que seja envolvido o RH. Né? Quem trata com pessoas é o RH. Então, assim, basicamente, o RH ele vai ter todos os dados, é lógico, né? RH alinhado com a parte de segurança do trabalho. Tá? Mas é obrigatório pela ISO 45000, Mário, sendo bem prescritivo, ele é obrigatório. Né? Quando você vai ter que buscar canais em relação a demandas dos trabalhadores, o RH é o principal ponto aí focal, tá? E o José Aquino, quais as implicações de adoção da ISO 45000 se a gente não tem uma NBR? Aquino, a ISO é uma norma global, é uma norma de adesão voluntária, então eu não vejo nenhum tipo de impacto em relação a isso, porque quando ela fala de requisitos legais, eu posso ter requisitos legais nos Estados Unidos e vou verificar qual é a legislação de lá, e aqui no Brasil eu vou ter basicamente as NRs, tá bom? Bruno, eu queria que você fizesse aí o encerramento do webinar, queria agradecer a todos, espero ter esclarecido algumas dúvidas com vocês e estamos à disposição aí do que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Léo, obrigado a todos pela participação. Eu enviei alguns links para vocês com as nossas redes sociais, né? LinkedIn, Facebook e Instagram. Enviei agora também o link direto para a página da ISO 45000 no nosso site, onde estão disponíveis os materiais em português, como a Carolina perguntou agora há pouco. Então, muito obrigado novamente pela participação. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E agora no final vai subir uma pesquisa de satisfação para vocês. É importante que vocês nos respondam com suas impressões, onde a gente pode melhorar, o que vocês gostariam de ver nos próximos webinars. Então, a pesquisa tem 10 perguntas, não vai levar mais do que 2 minutos para ser respondida e é realmente importante a participação de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo webinar.